Vem cá, você já parou para pensar do que você e tudo que está à sua volta é feito? Bom, você já deve saber que somos feitos de átomos e também que o átomo não é mais a menor porção da matéria. A ciência já descobriu que os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Mas as descobertas da ciência não param nunca. A ciência vai se tornando, então, cada vez mais especializada. Dentro da física, existe a cosmologia. É o que vamos conhecer agora, um físico cosmólogo. Para reconhecermos um físico, basta procurarmos uma pessoa com uma certa inclinação para os cálculos e um grande interesse pelas leis que regem a natureza. Mas se a essa mistura for adicionada uma curiosidade quase incontrolável pelos mistérios do universo, teremos a matéria-prima de um cosmólogo. A cosmologia é uma parte da física que se dedica ao estudo da estrutura e da evolução do universo. O brasileiro Marcelo Gleiser é um cosmólogo. Ele trabalha nos Estados Unidos e é reconhecido pela comunidade científica internacional. Para ele, a razão do seu sucesso é que as pessoas conseguem entender o que ele diz, mesmo quando o assunto é, por exemplo, a antimatéria. Tem vários problemas abertos em cosmologia, tá? Eu vou citar 3. Um deles é a origem do universo, obviamente. O outro é como que as galáxias estão distribuídas no universo. E o problema que eu estou interessado é um terceiro problema aberto, que é a origem da matéria no universo. Da onde vem a matéria da qual nós somos feitos. Da onde vem, vamos dizer assim, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Da onde que vem essa matéria. De acordo com a física de partículas, que é a física que estuda o comportamento da matéria em distâncias muito pequenininhas, existem 2 tipos de matéria, a matéria e a antimatéria. Tá? O que é isso, antimatéria? Antimatéria não tem nada de esotérico, não sobe, não é aquela matéria que em vez de cair sobe, não é nada disso. Ela simplesmente é igual à matéria, mas tem o sinal da carga elétrica das partículas opostas. Então, por exemplo, o elétron, que é matéria, tem uma carga negativa, e o seu primo antimatéria, que é o positron, tem uma carga positiva. Então, existem sempre, para cada partícula tem a sua antipartícula. Então podemos dizer que a matéria e sua antimatéria se anulam? Se tivesse tanta matéria quanto antimatéria no universo, a gente não ia estar aqui fazendo essa entrevista. A gente ia ser energia pura, não existiria vida, não existiria nada disso. Então a questão é como é possível, na evolução do universo, a partir da ideia do Big Bang, que o universo era muito quente, está se expandindo e tal, como é possível ter mais matéria do que antimatéria? Que processos dinâmicos selecionaram essa predominância de matéria sobre antimatéria no universo, tá? E é isso que eu tenho discutido, quais são esses processos e como que a gente consegue calcular esse excesso de matéria sobre antimatéria no universo. Você gosta de assistir a filmes de ficção científica? Se você é um fissurado, já deve estar viajando na ideia de que, para solucionar questões como essa, o cosmólogo embarca numa nave e vai para o espaço descobrir se as leis da física que regem o nosso mundo são as mesmas de outra galáxia. Não é bem assim. As pesquisas em cosmologia partem de uma suposição, mas têm os pés bem fincados no chão. Olhem só. Obviamente eu não posso fazer uma experiência no universo, não dá para usar um laboratório e você testar como funciona ou não funciona no universo. Então o que eu faço? Eu uso 2 coisas, eu uso matemática e eu uso computador. No computador você pode simular o comportamento de sistemas complicados. O computador é uma máquina que te permite imitar um universo simplificado. Tá? Então é isso que eu faço. Então, como você faz isso? Você coloca várias partículas no computador, você tem as equações que descrevem como essas partículas se movem, como elas interagem, e o computador vai resolver essas equações no tempo. Então, você pode fazer um filme do que está acontecendo com essas partículas na medida em que o tempo vai passando. E a partir do que eu vejo nesse filme, eu então deduzo certas coisas sobre o comportamento dessas partículas que eu vou então escrever em termos de equações matemáticas. Então, para mim, o meu laboratório é uma combinação de inspiração matemática e de simulações numéricas, ou seja, nos computadores, que vão então nos ajudar a entender esses sistemas complicados. Agora imagine só qual o próximo passo da ciência depois da noção de antimatéria. Aliás, como dizia Albert Einstein, a mais profunda emoção que podemos experimentar é a inspiração pelo senso do mistério. O mistério está em tudo. Até no mar. Vamos do espaço sideral para o fundo do mar. Respirem fundo.
peixes, corais, algas. Esses seres do mundo submarino produzem um espetáculo capaz de maravilhar a todos que vivem em terra firme. Para registrar tudo isso, é indispensável a técnica, a paixão e a ciência de um cinegrafista submarino. Quem vai mergulhar com a gente na ciência é Roberto Faisal. Vamos ficar sabendo que tipo de equipamentos são necessários para um mergulho seguro e para imagens perfeitas. Para a gente filmar debaixo d'água, a gente precisa, antes de mais nada, ser um mergulhador, né? Uma pessoa que tem a capacidade de fazer mergulho autônomo e ter isso feito já há um tempo, de forma que você faça isso como a sua segunda natureza. Você não precisa ficar pensando, bem, eu estou respirando com esse regulador e o ar tá vindo. Não, você tem que fazer isso de uma forma mais ou menos automática, né? O regulador, como o próprio nome diz, serve para regular a pressão do ar do cilindro para uma pressão normal de respiração, que a nível do mar é de 1 atmosfera ou ATM, a unidade padrão de pressão. À medida que afundamos, essa pressão aumenta. Mas outros equipamentos são fundamentais para essa viagem ao fundo do mar. O cilindro de ar comprimido, por exemplo, que contém o oxigênio necessário para o mergulhador respirar debaixo d'água, tem também acoplado um manômetro, um medidor para que o mergulhador possa conferir a quantidade de ar que ainda lhe resta. O tempo que se pode ficar debaixo d'água com a garrafa depende da profundidade. Quanto mais fundo, maior o consumo de ar. A pressão maior faz com que você precise de mais oxigênio e, consequentemente, consuma mais rapidamente o oxigênio do cilindro. O pé de pato serve para aumentar a superfície de contato com a água e possibilitar um impulso maior. O snorkel é útil no caso de mergulhos superficiais, porque poupa o ar do cilindro. E a roupa de neoprene isola termicamente o corpo do mergulhador para que ele não sinta muito frio. O neoprene é uma borracha sintética composta de hidrogênio e oxigênio. As moléculas desses elementos são tão unidas que evitam a passagem da água e do frio. É uma roupa impermeável. O colete equilibrador é outra peça indispensável. É ele que vai permitir que o mergulhador fique com flutuabilidade neutra, ou seja, que ele possa ficar flutuando, sem subir ou descer em qualquer profundidade. No caso do cinegrafista, obter essa estabilidade debaixo d'água é fundamental para gravar as imagens. Para o mergulhador ficar em equilíbrio no fundo do mar, ele precisa igualar sua própria densidade com a da água. Ora, a densidade de um corpo é a massa dividida pelo volume. A estabilidade do mergulhador depende de 2 equipamentos, um cinto com peso de chumbo e um colete equilibrador. O cinto aumenta a massa do mergulhador, fazendo com que ele afunde. Para permanecer na profundidade desejada, o mergulhador compensa o acréscimo de sua massa, inflando o colete com o ar do cilindro, o que aumenta o volume e, consequentemente, diminui a densidade. E assim ele se estabiliza e pode flutuar na profundidade que desejar. Ganhando essa prática, né, de conseguir uma flutuabilidade neutra, não ficar nem pesado nem leve, conseguir se movimentar com facilidade debaixo d'água com equipamento autônomo, aí você precisa de um equipamento de filmagem. Os equipamentos de filmagem e fotografia, né, com poucas exceções, eles são um equipamento que se usa fora d'água, dentro de uma coisa que a gente chama caixa-estanque, que é um compartimento absolutamente vedado, que permite você comandar a câmera que está dentro. Tem que haver um bom equilíbrio do teu equipamento de câmera com você, mergulhador. O que é bonito e precisa ser harmonizado é o movimento, a fluidez da vida marinha. Eu acho que a câmera mais bonita é aquela que aparece menos, sabe? É como se você estivesse lá vendo, né? Se não fôssemos vasculhar o que está por trás dos mergulhos, até mesmo a ciência passaria despercebida diante de imagens como essa.
E o que eu mais gosto é descobrir que existe muita ciência até debaixo d'água. A gente acabou de ver como um mergulhador faz para enfrentar o mar. Daqui a pouco, vamos ver como um astronauta enfrenta o espaço sideral. A gente volta já já. Você sabe o que é energia? Energia? Ai, como é que eu posso explicar? Você me pegou agora. Uma galera pra lá de esperta mostra como usar a energia e evitar o desperdício. Energizando nesta semana no Futura. Fundação Bradesco, parceira do Futura na aventura do conhecimento. Foi prorrogado o prazo de inscrição para o Prêmio Assis Chateaubriand de Redação 1999 para estudantes de primeiro e segundo graus e universitários. O novo prazo é no dia 30 de junho. É fácil participar. Escreva uma redação sobre a importância do computador no mundo moderno, que não ultrapasse 150 linhas datilografadas ou digitadas. Envie para a Fundação Assis Chateaubriand no endereço SIG, quadra 2, lote 340, edifício do Correio Brasiliense, CEP 70.610.901, Brasília, Distrito Federal. Junto com a redação, informe seu nome completo, endereço, o nome de sua escola ou faculdade, a série que você estuda e a categoria em que está inscrito. Os resultados saem em outubro. Os vencedores receberão diplomas e prêmios no total de R$23 mil e terão sua redação publicada em grandes jornais brasileiros. Para saber mais, ligue 061-342-1491 ou através da internet no site www.correioweb.com.br. Bom, para apresentar essa matéria, a gente vai ter que entrar no museu. Vamos lá. 1969. É a primeira vez que o homem pisa na Lua. Neil Armstrong deu um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade. Para a medicina, esse foi um grande desafio. Já se passaram 30 anos e foi se descobrindo em detalhes o que acontece com o corpo de um astronauta lá no espaço. No Brasil, só existe uma pessoa especializada em medicina aeroespacial. Vamos conhecer a doutora Thaís. A conquista do espaço sempre fascinou o homem. Na história recente, foram os russos e os americanos os que mais investiram no desejo de explorar o desconhecido mundo dos astros. Embora fossem poucos os que de fato se lançariam nessa aventura, muita gente aqui na Terra tentava imaginar o que se passava no espaço. Alguns até sonhavam o sonho de um dia poder fazer parte de uma missão espacial. Um dia, a gaúcha Thaís Russomano foi visitar um planetário e ficou com a cabeça nas estrelas. Tinha certeza que se tornaria astrônoma. Ela tinha apenas 6 anos. Thaís acabou se formando em medicina e foi a descoberta de um curso de especialização nos Estados Unidos que a levou de encontro ao seu sonho. Eu achava que a astronomia seria um hobby na minha vida, porque eu não visualizava assim, a carreira de astrônomo aqui no Brasil. Então eu acabei estudando medicina, que sempre também foi uma, digamos, das profissões liberais, né, mais comuns, a que mais me atraía. E em 1985 eu estava nos Estados Unidos e descobri que existia um curso de medicina aeroespacial aberto a civis. E aí eu pensei assim, bom, se eu tenho esse sonho de ser astrônomo, de ser astronauta, e tenho esse sonho, e tenho essa minha profissão, que é a medicina, por que não ligar uma coisa na outra? O médico aeroespacial tem a função de, em primeiro lugar, de selecionar tanto o piloto quanto o astronauta para uma missão aérea, uma missão espacial, fazer o treinamento físico do piloto e do astronauta, adaptar esse astronauta, o piloto e o astronauta ao meio aeroespacial e trazê-lo de volta para a Terra e readaptá-lo às condições terrestres.
Pouca gente sabe, mas a saúde do astronauta fica de pernas para o ar quando ele ultrapassa os limites da Terra rumo ao espaço. Ocorrem mudanças no funcionamento do organismo que vão desde o ritmo do sono até os movimentos mais rotineiros. A gravidade aqui na Terra, ela molda o nosso corpo. Por exemplo, os ossos das pernas, os músculos das pernas são mais fortes que os dos braços, porque tem que resistir à força gravitacional. Então nós temos que ter mais, digamos, sustentação nas pernas do que nos braços. Isso depende da massa gravitacional da Terra, da massa da Terra, como eu falei. A força gravitacional é proporcional a essa massa. Se nós fôssemos hoje para a Lua, uma pessoa que pesa 60 quilos aqui pesaria 10 quilos na Lua, porque a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra, já que a massa da Lua é menor. Por outro lado, se a gente fosse para Júpiter, nós seríamos esmagados pela força gravitacional de Júpiter, porque a força gravitacional de Júpiter é muito maior que a força gravitacional da Terra. E o nosso corpo, moldado pela força gravitacional terrestre, não conseguiria suportar a força gravitacional de Júpiter. No espaço, o astronauta experimenta a microgravidade, uma gravidade praticamente impossível de medir. É por isso que o corpo acaba se comportando de maneira diferente lá no espaço. Os astronautas até referem que nos primeiros momentos de inserção na microgravidade, eles sentem como se tivesse um elefante sentado sobre o peito deles. Porque a pressão do sangue, a sensação daquele volume de sangue se calcula até 1,5 litro, 2, que se desloque da parte inferior à parte superior do corpo, dá essa sensação de mal-estar, de que existe um peso sobre o peito do astronauta. A cara do astronauta fica maior, fica inchada, os olhos ficam vermelhos, as pernas ficam mais finas, elas são chamadas de pernas de pássaro, porque elas ficam bem mais finas devido a essa redistribuição de sangue. O coração inicialmente aumenta de volume e depois ele, por mecanismo de compensação, ele diminui, o volume de sangue do organismo e o coração depois começa então a diminuir também de volume. O sistema de coordenação motora também fica alterado, fazendo com que o astronauta perca até a noção do que é estar de cabeça para baixo ou para cima. Em verdade, os olhos dizem para o astronauta que, digamos, você está de cabeça para baixo, porque o teto da espaçonave está do outro lado. E o labirinto, né, que é o sistema labirinto de coordenação que nós temos dentro de equilíbrio, nós temos dentro dos dois ouvidos, ele diz para o cérebro, não, você não está de cabeça para baixo, porque eu não estou sendo acionado. Esse conflito de informações cria uma doença no espaço, chamada doença da locomoção espacial. Cerca de 70% dos astronautas sofrem com essa adaptação ao espaço. Os cientistas acreditam que depois de 72 horas, o cérebro deixa de perceber essas mudanças e o corpo retoma seu funcionamento normal. Mas ainda assim, são necessários cuidados especiais. O coração, em cerca de 4, 5 dias, diminui de tamanho com a perda de líquido corporal e começa a funcionar dentro do que se chama de uma fisiologia cardiovascular espacial. Mas o osso e o músculo não adaptam à microgravidade, eles ficam perenemente, digamos, atrofiando. Por isso que os astronautas têm que exercitar muito durante os voos espaciais. Uma missão espacial requer que o astronauta esteja muito bem preparado tecnicamente. A missão dele pode ser, por exemplo, a de consertar um satélite. Para realizar qualquer outra atividade, ele precisa estar muito bem capacitado fisicamente. Isso requer outros treinamentos. No caso dos outros treinamentos, são avaliadas as funções vitais do astronauta, como a pressão arterial, a função pulmonar, a função cardíaca, o funcionamento cerebral. Por exemplo, na cadeira giratória, que o astronauta fica, né, o candidato astronauta fica girando, tem que ser vista a capacidade de adaptação do labirinto. Então, são avaliadas várias funções, desde a performance até a capacitação física, como o funcionamento fisiológico nesses diferentes ambientes. A nível físico, o astronauta tem que passar por treinamento de sobrevivência em terra, sobrevivência na água,
treinamento em cadeiras giratórias, em centrífugas humanas, em câmaras hiperbáricas, que são as câmaras que aumentam a pressão atmosférica, e câmaras hipobáricas, que diminuem a pressão atmosférica, e, no caso, simulariam ainda, digamos, do piloto ou do astronauta a altitudes maiores. Dentro de tanques de água, são piscinas de água, onde o astronauta tem a sensação da microgravidade. Thaís não só se especializou em cuidar dos astronautas, como também experimentou a sensação de ser cobaia de muitos testes aos quais os próprios astronautas são submetidos. Mas o momento de maior emoção na sua carreira foi quando pisou na NASA. Eu me lembro da primeira vez que eu fui à NASA e conheci os astronautas. O primeiro astronauta que eu conheci, na verdade, era um mexicano, Chang Dias. E a gente foi recepcionar os astronautas junto com o governo americano e convidados especiais no Capitólio, em Washington. E quando eu fui apertar a mão do astronauta, eu estava tremendo. De repente, eu estava podendo falar e interagir com essas pessoas que tinham ido ao espaço. Na verdade, tinham realizado o meu sonho, que também provavelmente era o sonho deles, né? O que Thaís faz é preparar os astronautas do ponto de vista médico para serem enviados em missões espaciais. Será que Thaís se sente feliz assim? Ou ela ainda quer ir mais longe? Eu acho que eu estou construindo ainda, né? Eu acho que o meu sonho maior é ir ao espaço, né? É conseguir representar o Brasil numa missão espacial. Não sei se conseguirei fazer isso. Acho que a decisão do Brasil, a seleção do astronauta brasileiro, vai envolver uma série de questões, não só científicas, mas políticas, econômicas, etc. E o que eu acho é que, em função desse sonho, eu construí muita coisa e colaborei com a ciência brasileira de alguma maneira, com a educação da ciência brasileira. Quero hoje contribuir com pesquisas na área de medicina espacial, ou seja, projetar o Brasil nessa área. Agora, o meu sonho maior, realmente, eu posso afirmar que eu ainda não atingi. Se depender da torcida do Globo Ciência, Thaís, pode apostar que o Brasil chega lá. Que tal continuar viajando na ciência? Neste ano de Copa do Mundo, o Globo Ciência vai mostrar para vocês pedacinhos da França. Hoje, vamos conhecer a grande paixão francesa, o queijo. Eita, queijo bom, meu Deus! Vocês já repararam na paixão que os brasileiros têm por esse queijinho? É o queijo de Minas, tradicional das montanhas de Minas Gerais. Todo mundo gosta, né? E o melhor é que ele é baratinho, porque é produzido aqui mesmo no Brasil. Mas é a França o país que mais apaixonado é pela arte de fazer e comer queijos. É tanta variedade de queijos produzidos na França que a gente nem consegue acompanhar. A gente come muito queijo após as refeições. Nós somos grandes consumidores de queijo por aqui. Um bom vinho branco às vezes quando recebemos os amigos. A gente usa queijo também com as massas. Fazemos muitos pratos à base de queijo, como o molho bechamel, por exemplo. Esse cidadão é morador de Poligny, uma belíssima cidadezinha que fica na província de Jura, quase fronteira com a Suíça. Por aqui, o queijo mais tradicional é o Comté, que pode ter gostos diferentes. O gosto muda também, em função da origem do queijo, porque existem diferentes planícies na região do Jura e cada vez mais temos pastos diferentes, produzindo, portanto, diferentes sabores de queijos. Com gostos diferentes ou não, o Comté é uma unanimidade, o orgulho da região. Todo mundo compra. Dijon, premièrement, c'est la région. C'est unique comme fromage, c'est pour ça. Primeiro, porque é o queijo da região. Ele é único, especial. E em segundo, porque tem vários tipos. Existe o doce, o com frutas e o curtido. Os queijos são tão respeitados na França que existem especialistas.
Valdi Moutet estuda, analisa, controla a qualidade, ensina e descreve nos mínimos detalhes o Comté. Eh bien, on a gardé une flore très naturelle au niveau des champs. Conservamos uma flora muito natural nos campos. A vaca de espécie Montbéliard, de pelo vermelho do leste, pois bem, ela tem a honra de comer 6 meses por ano capim. Mas que capim, cheio de flores. Dizem que não é um capim, que não é uma plantação de capim. São, claro, gramíneas. Mas há também compostos, há leguminosas muito importantes para a ração e ainda mais outras plantas que são muitas vezes efêmeras, mas que são muito interessantes ao mesmo tempo para a saúde do animal e para os componentes aromáticos que contém. Si dans un camembert on trouverait plutôt des arômes de type pomme et peut-être d'autres choses, eh bien no Comté vamos achar aromas do tipo de frutas de caroço, portanto de abricós, claro, ameixas, mas também tudo que é fruta oleaginosa, tais como avelãs, nozes, castanhas, portanto todas essas referências que vamos precisar aprender. E depois então, os degustadores nos diferentes queijos vão citar nas suas fichas de forma muito precisa, vão citar entre eles 4 a 12 descritores para o seu Comté. Esse grupo decidiu se encarregar da descrição, da avaliação, da ordenação, das definições das características que levam de verdade as propriedades do queijo. O trabalho de classificação dos queijos pode durar meses. São várias etapas. Imagine só. É preciso descrever os aromas, testar a flexibilidade, a firmeza, ver aonde está a nobreza do queijo. Para tudo isso, é preciso degustar com paciência cada pedacinho. Nossa língua tem cerca de 10 mil receptores de paladar, os chamados botões gustativos. Então, quando se vai degustar diante de um júri de técnicos de especialistas em massa, vai ser importante apertar o queijo para saber que textura ele tem, se ele é elástico ou não. Olha esse aqui. O degustador deve testar o queijo nos 2 sentidos para dar sua nota na definição de elasticidade. Ter um Comté de qualidade, para ter um queijo que tenha resistência, que tenha corpo, pois o Comté não é um queijo mole, a resistência se liga à elasticidade, que se vai testar apertando, como mostra esse guia de avaliação em textura. Depois, quando colocarmos na boca, vamos mastigá-lo, é claro. Depois de muita pesquisa, os queijos estão prontos para chegar ao mercado. Do laboratório, seguem para as queijarias, onde aqui sim recebem as tais etiquetas de origem controlada. É como se fosse uma certidão de nascimento de cada peça de queijo. Para estar aqui, ele foi tirado da forma ontem à noite. Nós o chamamos de blonde. Isso quer dizer que no início ele não tem nenhuma cor. No início ele é muito macio. Ora, à medida da salinização, isto é, o esfregamos em água salgada, chama-se isso de salmoura. Isso vai formar a casca. No fim de uma semana ou 2, começamos a ver o amarelo, como dizer, de cor. Aqui está. É a plaqueta despejada, a plaqueta de origem controlada. Acima, o que está demarcado? França, claro. O mês? Setembro. 39 é o número do Girard. HO é o número do ateliê. E aqui temos o número do dia e lá o número da cura. Vocês viram quantos cuidados? É uma verdadeira ciência mesmo. Não é à toa que os queijos franceses fazem tanto sucesso pelo mundo afora. Mas eu, bem, fico mesmo é com queijo de Minas. Eita, queijo bom, só! Bom, então é isso, gente. Agora que o Brasil se prepara para comemorar 500 anos de descobrimento, o Globo Ciência vai falar o tempo todo sobre isso. Como era a ciência e quais eram os limites do conhecimento na época dos grandes navegadores. E vamos sempre conversar com os grandes descobridores de hoje. E vamos investigar por onde a ciência está andando para pesquisar os limites do conhecimento de hoje e fazer novas descobertas. Não perca as descobertas do próximo programa. Até o próximo Globo Ciência.